Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. Capítulo dos Chapéus. Geronte. Dans que o chapitre, est-il vos plait? Sganarelle. Dans le chapitre des Chapéaux. Molière. Musa, canta o despeito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, naquela manhã de abril de 1879. Qual a causa de tamanho alvoroço? Um simples chapéu, leve, não deselegante, um chapéu baixo. Conrado, advogado, com escritório na Rua da Quitanda, trazia-o todos os dias à cidade, ia com ele às audiências, só não o levava às recepções, teatro lírico, enterros e visitas de cerimônia. No mais era constante, e isto desde 5 ou 6 anos, que tantos eram os do casamento. Ora, naquela singular manhã de abril, acabado o almoço, Conrado começou a enrolar um cigarro, e Mariana anunciou sorrindo que ia pedir-lhe uma coisa. Que é, meu anjo? Você é capaz de fazer-me um sacrifício? 10, 20. Pois então não vá mais à cidade com aquele chapéu. Por quê? É feio? Não digo que seja feio, mas é cá para fora, para andar na vizinhança, à tarde ou à noite, mas na cidade, um advogado, não me parece que... Que tolice, ia. Pois sim, mas faz-me este favor, faz. Conrado riscou um fósforo, acendeu o cigarro, e fez-lhe um gesto de gracejo, para desconversar, mas a mulher teimou. A teima, a princípio frouxa e súplice, tornou-se logo imperiosa e áspera. Conrado ficou espantado. Conhecia a mulher, era, de ordinário, uma criatura passiva, meiga, de uma plasticidade de encomenda, capaz de usar com a mesma divina indiferença tanto um diadema régio como uma touca. A prova é que, tendo tido uma vida de andarilha nos últimos 2 anos de solteira, tão depressa casou como se a fez aos hábitos quietos. Saía às vezes, e a maior parte delas por instâncias do próprio consorte, mas só estava comodamente em casa. Móveis, cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos, tinha-lhes um amor de mãe, e tal era a concordância da pessoa com o meio, que ela saboreava os trastes na posição ocupada, as cortinas com as dobras do costume, e assim o resto. Uma das 3 janelas, por exemplo, que davam para a rua, vivia sempre meia aberta, nunca era outra. Nem o gabinete do marido escapava às exigências monótonas da mulher, que mantinha sem alteração a desordem dos livros, e até chegava a restaurá-la. Os hábitos mentais seguiam a mesma uniformidade. Mariana dispunha de muito poucas noções, e nunca lera senão os mesmos livros, A Moreninha de Macedo, 7 vezes, Ivanhoé e o Pirata de Walter Scott, 10 vezes, O Mangiele Enigme, de Madame Craven, 11 vezes. Isto posto, como explicar o caso do chapéu? Na véspera, à noite, enquanto o marido fora a uma sessão do Instituto da Ordem dos Advogados, o pai de Mariana veio à casa deles. Era um bom velho, magro, pausado, ex-funcionário público, ralado de saudades do tempo em que os empregados iam de casaca para as suas repartições. Casaca era o que ele, ainda agora, levava aos enterros, não pela razão que o leitor suspeita, a solenidade da morte ou a gravidade da despedida última, mas por esta menos filosófica, por ser um costume antigo. Não dava outra, nem da casaca nos enterros, nem do jantar às 2 horas, nem de 20 usos mais. E tão aferrado aos hábitos, que no aniversário do casamento da filha, ia para lá às 6 horas da tarde, jantado e digerido, via comer, e no fim aceitava um pouco de doce, um cálice de vinho e café. Tal era o sogro de Conrado, como supor que ele aprovasse o chapéu baixo do genro? Suportava-o calado, em atenção às qualidades da pessoa, nada mais.
Acontecerá-lhe, porém, naquele dia, vê-lo de relance na rua, de palestra com outros chapéus altos de homens públicos, e nunca lhe pareceu tão torpe. De noite, encontrando a filha sozinha, abriu-lhe o coração, pintou-lhe o chapéu baixo como a abominação das abominações, e instou com ela para que o fizesse desterrar. Corado ignorava essa circunstância, origem do pedido. Conhecendo a docilidade da mulher, não entendeu a resistência, e, porque era autoritário e voluntarioso, a teima veio irritá-lo profundamente. Conteve-se ainda assim, preferiu mofar do caso, falou-lhe com tal ironia e desdém, que a pobre dama sentiu-se humilhada. Mariana quis levantar-se 2 vezes, ele obrigou-a a ficar, a primeira pegando-lhe levemente no pulso, a segunda subjugando-a com o olhar. E dizia sorrindo: olhe, Yaya, tenho uma razão filosófica para não fazer o que você me pede. Nunca lhe disse isto, mas já agora confio-lhe tudo. Mariana mordia o lábio, sem dizer mais nada, pegou de uma faca, e entrou a bater com ela devagarinho para fazer alguma coisa, mas, nem isso mesmo consentiu o marido, que lhe tirou a faca delicadamente, e continuou: a escolha do chapéu não é uma ação indiferente, como você pode supor, é regida por um princípio metafísico. Não cuide que quem compra um chapéu exerce uma ação voluntária e livre, a verdade é que obedece a um determinismo obscuro. A ilusão da liberdade existe arraigada nos compradores, e é mantida pelos chapeleiros que, ao verem um freguês ensaiar 30 ou 40 chapéus, e sair sem comprar nenhum, imaginam que ele está procurando livremente uma combinação elegante. O princípio metafísico é este: o chapéu é a integração do homem, um prolongamento da cabeça, um complemento decretado ab eterno, ninguém o pode trocar sem mutilação. É uma questão profunda que ainda não ocorreu a ninguém. Os sábios têm estudado tudo desde o astro até o verme, ou, para exemplificar bibliograficamente, desde Laplace. Você nunca leu Laplace? Desde Laplace e a mecânica celeste até Darwin e o seu curioso livro das minhocas, e, entretanto, não se lembraram ainda de parar diante do chapéu e estudá-lo por todos os lados. Ninguém advertiu que há uma metafísica do chapéu. Talvez eu escreva uma memória a este respeito. São 9h03, não tenho tempo de dizer mais nada, mas você reflita consigo, e verá. Quem sabe? Pode ser até que nem mesmo o chapéu seja complemento do homem, mas o homem, do chapéu. Mariana venceu-se afinal, e deixou a mesa. Não entenderá nada daquela nomenclatura áspera nem da singular teoria, mas sentiu que era um sarcasmo, e, dentro de si, chorava de vergonha. O marido subiu para vestir-se, desceu daí a alguns minutos, e parou diante dela com o famoso chapéu na cabeça. Mariana achou-lhe, na verdade, torpe, ordinário, vulgar, nada sério. Corado despediu-se cerimoniosamente e saiu. A irritação da dama tinha afrouxado muito, mas o sentimento de humilhação subsistia. Mariana não chorou, não clamou, como supunha que ia fazer, mas, consigo mesma, recordou a simplicidade do pedido, os sarcasmos de Conrado, e, posto reconhecesse que fora um pouco exigente, não achava justificação para tais excessos. Ia de um lado para outro, sem poder parar, foi à sala de visitas, chegou à janela meia aberta, viu ainda o marido, na rua, à espera do bonde, de costas para a casa, com o eterno e torpíssimo chapéu na cabeça. Mariana sentiu-se tomada de ódio contra essa peça ridícula, não compreendia como pudera suportá-la por tantos anos. E relembrava os anos, pensava na docilidade dos seus modos, na aquiescência a todas as vontades e caprichos do marido, e perguntava a si mesma se não seria essa justamente a causa do excesso daquela manhã. Chamava-se tola, moleirona, se tivesse feito como tantas outras, a Clara e a Sofia, por exemplo, que tratavam os maridos como eles deviam ser tratados, não lhe aconteceria nem metade nem uma sombra do que lhe aconteceu. De reflexão em reflexão, chegou à ideia de sair.
Vestiu-se, e foi à casa da Sofia, uma antiga companheira de colégio, com o fim de espairecer, não de lhe contar nada. Sofia tinha 30 anos, mais 2 que Mariana. Era alta, forte, muito senhora de si. Recebeu a amiga com as festas do costume, e, posto que esta lhe não dissesse nada, adivinhou que trazia um desgosto e grande. Adeus, planos de Mariana. Daí a 20 minutos contava-lhe tudo. Sofia riu dela, sacudiu os ombros, disse-lhe que a culpa não era do marido. Bem sei, é minha, concordava Mariana. Não seja tola, iaiá. Você tem sido muito mole com ele. Mas seja forte uma vez, não faça caso, não lhe fale tão cedo, e se ele vier fazer as pazes, diga-lhe que mude primeiro de chapéu. Veja você, uma coisa de nada. No fim de contas, ele tem muita razão, tanta como outros. Olha a pamonha da Beatriz, não foi agora para a roça, só porque o marido implicou com um inglês que costumava passar a cavalo de tarde? Coitado do inglês. Naturalmente nem deu pela falta. A gente pode viver bem com seu marido, respeitando-se, não indo contra os desejos um do outro, sem pirraças, nem despotismo. Olhe, eu cá vivo muito bem com o meu Ricardo, temos muita harmonia. Não lhe peço uma coisa que ele me não faça logo, mesmo quando não tem vontade nenhuma, basta que eu feche a cara, obedece logo. Não era ele que teimaria assim por causa de um chapéu. Tinha que ver. Pois não. Onde iria ele parar? Mudava de chapéu, quer quisesse, quer não. Mariana ouvia com inveja essa bela definição do sossego conjugal. A rebelião de Eva embocava nela os seus clarins, e o contato da amiga dava-lhe um prurido de independência e vontade. Para completar a situação, esta Sofia não era só muito senhora de si, mas também dos outros, tinha olhos para todos os ingleses, a cavalo ou a pé. Honesta, mas namoradeira, o termo é cru, e não há tempo de compor outro mais brando. Namorava a torto e a direito, por uma necessidade natural, um costume de solteira. Era o troco miúdo do amor, que ela distribuía a todos os pobres que lhe batiam à porta, um níquel a um, outro a outro, nunca uma nota de 5.000 réis, menos ainda uma apólice. Ora, este sentimento caritativo induziu-a a propor à amiga que fossem passear, ver as lojas, contemplar a vista de outros chapéus bonitos e graves. Mariana aceitou, um certo demônio soprava nela as fúrias da vingança. Demais, a amiga tinha o dom de fascinar, virtude de Bonaparte, e não lhe deu tempo de refletir. Pois sim, iria, estava cansada de viver cativa. Também queria gozar um pouco, etc., etc. Enquanto Sofia foi vestir-se, Mariana deixou-se estar na sala, irrequieta e contente consigo mesma. Planeou a vida de toda aquela semana, marcando os dias e horas de cada coisa, como numa viagem oficial. Levantava-se, sentava-se, ia à janela, à espera da amiga. Sofia parece que morreu, dizia de quando em quando. De uma das vezes que foi à janela, viu passar um rapaz a cavalo. Não era inglês, mas lembrou-lhe a outra, que o marido levou para a roça, desconfiado de um inglês, e sentiu crescer-lhe o ódio contra a raça masculina, com exceção, talvez, dos rapazes a cavalo. Na verdade, aquele era afetado demais, esticava a perna no estribo com evidente vaidade das botas, dobrava a mão na cintura, com um ar de figurino. Mariana notou-lhe esses 2 defeitos, mas achou que o chapéu resgatava-os, não que fosse um chapéu alto, era baixo, mas próprio do aparelho equestre. Não cobria a cabeça de um advogado indo gravemente para o escritório, mas a de um homem que espairecia ou matava o tempo. Os tacões de Sofia desceram a escada, compassadamente. Pronta, disse ela daí a pouco, ao entrar na sala. Realmente, estava bonita.
Já sabemos que era alta. O chapéu aumentava-lhe o ar senhoril, e um diabo de vestido de seda preta, arredondando-lhe as formas do busto, fazia-a ainda mais vistosa. Ao pé dela, a figura de Mariana desaparecia um pouco. Era preciso atentar primeiro nesta para ver que possuía feições muito graciosas, uns olhos lindos, muita e natural elegância. O pior é que a outra dominava desde logo, e onde houvesse pouco tempo de as ver, tomava-o Sofia para si. Este reparo seria incompleto, se eu não acrescentasse que Sofia tinha consciência da superioridade, e que apreciava por isso mesmo as belezas do gênero Mariana, menos derramadas e aparentes. Se é um defeito, não me compete emendá-lo. Onde vamos nós? Perguntou Mariana. Que tolice! Vamos passear a cidade. Agora me lembro, vou tirar o retrato, depois vou ao dentista. Não, primeiro vamos ao dentista. Você não precisa de ir ao dentista? Não. Nem tirar o retrato? Já tenho muitos. E para quê? Para dá-lo àquele senhor? Sofia compreendeu que o ressentimento da amiga persistia, e, durante o caminho, tratou de lhe pôr 1 ou 2 bagos mais de pimenta. Disse-lhe que, embora fosse difícil, ainda era tempo de libertar-se. E ensinava-lhe um método para subtrair-se à tirania. Não convinha ir logo de um salto, mas devagar, com segurança, de maneira que ele desse por si quando ela lhe pusesse o pé no pescoço. Obra de algumas semanas, 3 a 4, não mais. Ela, Sofia, estava pronta a ajudá-la. E repetia-lhe que não fosse mole, que não era escrava de ninguém, etc. Mariana ia cantando dentro do coração a Marselhesa do matrimônio. Chegaram à Rua do Ouvidor. Era pouco mais do meio-dia. Muita gente, andando ou parada, o movimento do costume. Mariana sentiu-se um pouco atordoada, como sempre lhe acontecia. A uniformidade e a placidez, que eram o fundo do seu caráter e de sua vida, receberam daquela agitação os repelões do costume. Ela mal podia andar por entre os grupos, menos ainda sabia onde fixasse os olhos, tal era a confusão das gentes, tal era a variedade das lojas. Conchegava-se muito à amiga, e, sem reparar que tinham passado à casa do dentista, e ansiosa de lá entrar. Era um repouso, era alguma coisa melhor do que o tumulto. Esta Rua do Ouvidor. Ia dizendo. Sim. Respondia Sofia, voltando a cabeça para ela e os olhos para um rapaz que estava na outra calçada. Sofia, prática daqueles mares, transpunha, rasgava ou contornava as gentes com muita perícia e tranquilidade. A figura impunha, os que a conheciam gostavam de vê-la outra vez, os que não a conheciam paravam ou voltavam-se para admirar-lhe o garbo. E a boa senhora, cheia de caridade, derramava os olhos à direita e à esquerda, sem grande escândalo, porque Mariana servia a conestar os movimentos. Nada dizia seguidamente, parece até que mal ouvia as respostas da outra, mas falava de tudo, de outras damas, que iam ou vinham, de uma loja, de um chapéu. Justamente os chapéus, de senhora ou de homem, abundavam naquela primeira hora da Rua do Ouvidor. Olha este, dizia-lhe Sofia. E Mariana acudia a vê-los, femininos ou masculinos, sem saber onde ficar, porque os demônios dos chapéus sucediam-se como num caleidoscópio. Onde era o dentista? Perguntava ela à amiga. Sofia só a segunda vez lhe respondeu que tinham passado a casa, mas já agora iriam até ao fim da rua, voltariam depois. Voltaram finalmente. Respirou Mariana entrando no corredor. Que é, meu Deus? Ora você. Parece da roça. A sala do dentista tinha já algumas freguesas. Mariana não achou entre elas uma só cara conhecida,
e para fugir ao exame das pessoas estranhas foi para a janela. Da janela podia gozar a rua, sem atropelo. Recostou-se, Sofia veio ter com ela. Alguns chapéus masculinos, parados, começaram a fitá-las, outros, passando, faziam a mesma coisa. Mariana aborreceu-se da insistência, mas, notando que fitavam principalmente a amiga, dissolveu-se-lhe o tédio numa espécie de inveja. Sofia, entretanto, contava-lhe a história de alguns chapéus, ou, mais corretamente, as aventuras. Um deles merecia os pensamentos de fulana, outro andava derretido por Cicrana, e ela, por ele, tanto que eram certos na rua do ouvidor às quartas e sábados, entre 2 e 3 horas. Mariana ouvia aturdida. Na verdade, o chapéu era bonito, trazia uma linda gravata, e possuía um ar entre elegante e pelintra, mas... Não o juro, ouviu? Replicava a outra. Mas é o que se diz. Mariana fitou pensativa o chapéu denunciado. Havia agora mais 3, de igual porte e graça, e provavelmente os 4 falavam delas, e falavam bem. Mariana enrubesceu muito, voltou a cabeça para o outro lado, tornou logo a primeira atitude, e afinal entrou. Entrando, viu na sala 2 senhoras recém-chegadas, e com elas um rapaz que se levantou prontamente e veio cumprimentá-la com muita cerimônia. Era o seu primeiro namorado. Este primeiro namorado devia ter agora 33 anos. Andara por fora, na roça, na Europa, e afinal na presidência de uma província do sul. Era mediano de estatura, pálido, barba inteira e rara, e muito apertado na roupa. Tinha na mão um chapéu novo, alto, preto, grave, presidencial, administrativo, um chapéu adequado à pessoa e às ambições. Mariana, entretanto, mal pôde vê-lo. Tão confusa ficou, tão desorientada com a presença de um homem que conhecera em especiais circunstâncias, e a quem não vira desde 1877, que não pôde reparar em nada. Estendeu-lhe os dedos, parece mesmo que murmurou uma resposta qualquer, e ia tornar à janela, quando a amiga saiu dali. Sofia conhecia também o recém-chegado. Trocaram algumas palavras. Mariana, impaciente, perguntou-lhe ao ouvido se não era melhor adiar os dentes para outro dia, mas a amiga disse-lhe que não, negócio de meia hora a 3/4. Mariana sentia-se opressa, a presença de um tal homem atava-lhe os sentidos, lançava-a na luta e na confusão. Tudo culpa do marido. Se ele não teimasse e não caçoasse com ela, ainda em cima, não aconteceria nada. E Mariana, pensando assim, jurava tirar uma desforra. De memória contemplava a casa, tão sossegada, tão bonitinha, onde podia estar agora, como de costume, sem os safanões da rua, sem a dependência da amiga. Mariana, disse-lhe esta, o doutor Viçoso teima que está muito magro. Você não acha que está mais gordo do que no ano passado? Não se lembra dele no ano passado? Doutor Viçoso era o próprio namorado antigo, que palestrava com Sofia, olhando muitas vezes para Mariana. Esta respondeu negativamente. Ele aproveitou a fresta para puxá-la à conversação, disse que, na verdade, não a vira desde alguns anos. E sublinhava o dito com um certo olhar triste e profundo. Depois abriu o estojo dos assuntos, sacou para fora o teatro lírico. Que tal achavam a companhia? Na opinião dele era excelente, menos o barítono parecia-lhe cansado. Sofia protestou contra o cansaço do barítono, mas ele insistiu, acrescentando que, em Londres, onde o ouvirá pela primeira vez, já lhe parecerá a mesma coisa. As damas, sim, senhora, tanto a soprano como a contralto eram de primeira ordem. E falou das óperas, citava os trechos, elogiou a orquestra, principalmente nos huguenotes. Tinha visto Mariana na última noite, no 4º ou 5º camarote da esquerda, não era verdade? Fomos,
murmurou ela, acentuando bem o plural. No cassino é que a não tenho visto, continuou ele. Está ficando um bicho do mato, acudiu Sofia rindo. Viçoso gostara muito do último baile, e desfiou as suas recordações, Sofia fez o mesmo às dela. As melhores toilettes foram descritas por ambos com muita particularidade, depois vieram as pessoas, os caracteres, 2 ou 3 picos de malícia, mas tão anódina, que não fez mal a ninguém. Mariana ouvia-o sem interesse, 2 ou 3 vezes chegou a levantar-se e ir à janela, mas os chapéus eram tantos e tão curiosos, que ela voltava a sentar-se. Interiormente, disse alguns nomes feios à amiga, não os ponho aqui por não serem necessários, e, aliás, seria de mau gosto desvendar o que esta moça pôde pensar da outra durante alguns minutos de irritação. E as corridas do Jockey Club? Perguntou o ex-presidente. Mariana continuava a abanar a cabeça. Não tinha ido às corridas naquele ano. Pois perderá muito, a penúltima, principalmente, esteve animadíssima, e os cavalos eram de primeira ordem. As de Epsom, que ele vira, quando esteve em Inglaterra, não eram melhores do que a penúltima do Prado Fluminense. E Sofia dizia que sim, que realmente a penúltima corrida honrava o Jockey Club. Confessou que gostava muito, dava emoções fortes. A conversação descambou em 2 concertos daquela semana, depois tomou a barca, subiu a serra e foi a Petrópolis, onde 2 diplomatas lhe fizeram as despesas da estadia. Como falassem da esposa de um ministro, Sofia lembrou-se de ser agradável ao ex-presidente, declarando-lhe que era preciso casar também porque em breve estaria no ministério. Viçoso teve uma estremeção de prazer, e sorriu, e protestou que não, depois, com os olhos em Mariana, disse que provavelmente não casaria nunca. Mariana enrubesceu muito e levantou-se. Você está com muita pressa, disse-lhe Sofia. Quantas são? Continuou voltando-se para Viçoso. Perto de 3. Exclamou ele. Era tarde, tinha de ir à Câmara dos Deputados. Foi falar às 2 senhoras, que acompanhará, e que eram primas suas, e despediu-se, vinha despedir-se das outras, mas Sofia declarou que sairia também. Já agora não esperava mais. A verdade é que a ideia de ir à Câmara dos Deputados começara a faiscar-lhe na cabeça. Vamos à Câmara, propôs ela à outra. Não, não, disse Mariana, não posso, estou muito cansada. Vamos, um bocadinho só, eu também estou muito cansada. Mariana teimou ainda um pouco, mas teimar contra Sofia, a pomba discutindo com o gavião, era realmente insensatez. Não teve remédio, foi. A rua estava agora mais agitada, as gentes iam e vinham por ambas as calçadas, e complicavam-se no cruzamento das ruas. De mais a mais, o obsequioso ex-presidente flanqueava as 2 damas, tendo se oferecido para arranjar-lhes uma tribuna. A alma de Mariana sentia-se cada vez mais dilacerada de toda essa confusão de coisas. Perderá o interesse da primeira hora, e o despeito, que lhe dera forças para um voo audaz e fugidio, começava a afrouxar as asas, ou afrouxar a asa inteiramente. E outra vez recordava a casa, tão quieta, com todas as coisas nos seus lugares, metódicas, respeitosas umas com as outras, fazendo-se tudo sem atropelo, e, principalmente, sem mudança imprevista. E a alma batia o pé, raivosa. Não ouvia nada do que o Viçoso ia dizendo, conquanto ele falasse alto, e muitas coisas fossem ditas para ela. Não ouvia, não queria ouvir nada. Só pedia a Deus que as horas andassem depressa. Chegaram à Câmara e foram para uma tribuna. O rumor das saias chamou a atenção de uns 20 deputados, que restavam, escutando um discurso de orçamento. Tão depressa o Viçoso pediu licença e saiu, Mariana disse rapidamente à amiga que não lhe fizesse outra. Que outra? Perguntou Sofia.
Não me pregue outra peça como esta de andar de um lugar para outro feito maluca. Que tenho eu com a Câmara? Que me importam discursos que não entendo? Sofia sorriu, agitou o leque e recebeu em cheio o olhar de um dos secretários. Muitos eram os olhos que a fitavam quando ela ia à Câmara, mas os do tal secretário tinham uma expressão mais especial, cálida e súplice. Entende-se, pois, que ela não o recebeu de supetão, pode mesmo entender-se que o procurou curiosa. Enquanto acolhia esse olhar legislativo, ia respondendo à amiga, com brandura, que a culpa era dela, e que a sua intenção era boa, era restituir-lhe a posse de si mesma. Mas, se você acha que a aborreço, não venha mais comigo, concluiu Sofia. E, inclinando-se um pouco. Olha o ministro da Justiça. Mariana não teve remédio senão ver o ministro da Justiça. Este aguentava o discurso do orador, um governista, que provava a conveniência dos tribunais correcionais e, incidentemente, compendiava a antiga legislação colonial. Nenhuma parte, um silêncio resignado, polido, discreto e cauteloso. Mariana passeava os olhos de um lado para outro, sem interesse. Sofia dizia-lhe muitas coisas, para dar saída a uma porção de gestos graciosos. No fim de 15 minutos agitou-se a Câmara, graças a uma expressão do orador e uma réplica da oposição. Trocaram-se a partes, os segundos mais bravos que os primeiros, e seguiu-se um tumulto, que durou perto de um quarto de hora. Esta diversão não foi para Mariana, cujo espírito plácido e uniforme ficou atarantado no meio de tanta e tão inesperada agitação. Ela chegou a levantar-se para sair, mas sentou-se outra vez. Já agora estava disposta a ir ao fim, arrependida e resoluta a chorar só consigo as suas mágoas conjugais. A dúvida começou mesmo a entrar nela. Tinha razão no pedido ao marido, mas era caso de doer-se tanto? Era razoável o espalhafato? Certamente que as ironias dele foram cruéis, mas, em suma, era a primeira vez que ela lhe batera o pé, e, naturalmente, a novidade irritou-o. De qualquer modo, porém, fora um erro ir revelar tudo à amiga. Sofia iria talvez contá-lo a outras. Esta ideia trouxe um calafrio a Mariana. A indiscrição da amiga era certa, tinha-lhe ouvido uma porção de histórias de chapéus masculinos e femininos, coisa mais grave do que uma simples briga de casados. Mariana sentiu necessidade de lisonjeá-la, e cobriu a sua impaciência e zanga com uma máscara de docilidade hipócrita. Começou a sorrir também, a fazer algumas observações, a respeito de um ou outro deputado, e assim chegaram ao fim do discurso e da sessão. Eram 4 horas dadas. Toca recolher, disse Sofia, e Mariana concordou que sim, mas sem impaciência, e ambas tornaram a subir a rua do ouvidor. A rua, a entrada no bonde completaram a fadiga do espírito de Mariana, que afinal respirou quando viu que ia caminho de casa. Pouco antes de apear-se a outra, pediu-lhe que guardasse segredo sobre o que lhe contará. Sofia prometeu que sim. Mariana respirou. A rola estava livre do gavião. Levava a alma doente dos encontrões, vertiginosa da diversidade de coisas e pessoas. Tinha necessidade de equilíbrio e saúde. A casa estava perto. À medida que ia vendo as outras casas e chácaras próximas, Mariana sentia-se restituída a si mesma. Chegou finalmente, entrou no jardim, respirou. Era aquele o seu mundo, menos um vaso, que o jardineiro trocara de lugar. João, bota este vaso onde estava antes, disse ela. Tudo mais estava em ordem, a sala de entrada, a de visitas, a de jantar, os seus quartos, tudo. Mariana sentou-se primeiro, em diferentes lugares, olhando bem para todas as coisas, tão quietas e ordenadas. Depois de uma manhã inteira de perturbação e variedade, a monotonia trazia-lhe um grande bem, e nunca lhe pareceu tão deliciosa. Na verdade, fizera mal. Quis recapitular os sucessos e não pôde,
a alma espreguiçava-se toda naquela uniformidade caseira. Quando muito, pensou na figura do viçoso, que achava agora ridícula, e era injustiça. Despiu-se lentamente, com amor, indo certeira a cada objeto. Uma vez despida, pensou outra vez na briga com o marido. Achou que, bem pesadas as coisas, a principal culpa era dela. Que diabo de teima por causa de um chapéu, que o marido usará há tantos anos? Também o pai era exigente demais. Vou ver a cara com que ele vem, pensou ela. Eram 5:30, não tardaria muito. Mariana foi à sala da frente, espiou pela vidraça, prestou ouvido ao bonde, e nada. Sentou-se ali mesmo com o Ivanhoé nas palmas, querendo ler e não lendo nada. Os olhos iam até o fim da página, e tornavam ao princípio, em primeiro lugar, porque não apanhavam o sentido, em segundo lugar, porque uma ou outra vez desviavam-se para saborear a correção das cortinas ou qualquer outra feição particular da sala. Santa monotonia, tu a acalentavas no teu regaço eterno. Enfim, parou um bonde, apeou-se o marido, rangeu a porta de ferro do jardim. Mariana foi à vidraça, e espiou. Corado entrava lentamente, olhando para a direita e à esquerda, com o chapéu na cabeça, não o famoso chapéu do costume, porém outro, o que a mulher lhe tinha pedido de manhã. O espírito de Mariana recebeu um choque violento, igual ao que lhe dera o vaso do jardim trocado, ou ao que lhe daria uma lauda de Voltaire entre as folhas da Moreninha ou de Ivanhoé. Era nota desigual no meio da harmoniosa sonata da vida. Não podia ser esse chapéu. Realmente, que mania dela exigir que ele deixasse o outro que lhe ficava tão bem? E que não fosse o mais próprio, era o de longos anos, era o que quadrava a fisionomia do marido. Corado entrou por uma porta lateral. Mariana recebeu-o nos braços. Então, passou? Perguntou ele, enfim, cingindo-lhe a cintura. Escuta uma coisa, respondeu ela com uma carícia divina, bota fora esse, antes o outro. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.